Bom, vamos começar aqui, né? Essa primeira aula aqui de introdução à modelagem, ela vai ser bem teórica. Tá aqui anotado os tópicos que eu separei para falar. Não sei se eu vou falar de tudo isso já no primeiro vídeo, se eu vou fazer vídeos separados e depois juntar, mas a gente vai vendo. Essa é a vantagem da aula particular, que eu vou te mandando o material e conforme o teu feedback a gente vai editando o ritmo, né? O que você entendeu, o que você acha que passou muito batido, o que você quer entender mais, o que você acha que está muito devagar e que dá para ir mais rápido, até porque você já tem noção de desenho, né? Então muita coisa vai ser bem fácil e tem mais a ver com desenho do que o pessoal pensa. Primeira coisa, precisa saber desenhar para mexer com 3D? Não, eu aprendi 3D primeiro, por exemplo. Mas ajuda muito você saber desenhar, porque apesar de ser uma mídia completamente diferente, um meio completamente diferente, muita coisa é uma habilidade transferível, não sei se fala assim em português, não, transferable skill, mas que eu me lembro, acho que seu inglês é fluente também, então já peço desculpas antecipadamente se eu falho alguma coisa no português, eu não estou sendo aquele agente publicitário metido que fica falando job, briefing, não sei o que, de sacanagem, você sabe, eu moro aqui fora há mais de 10 anos, então pedir desculpa antecipadamente se fugir algum termo em português, até porque a gente usa muitos termos em inglês mesmo quando fala em português sobre CG em geral. Né? O que já leva a primeira coisa importante de falar é que alguns dos softwares que a gente usa, eles te permitem a opção de usar em português. Eu já vou avisando de antemão, nunca use o software em português, principalmente se for usar o Blender, que é um software aberto, pode causar bugs, mas o outro motivo principal para não usar qualquer software em português é que quando você catar material de aprendizagem, até a documentação oficial, é meio que universal usar o software em inglês, né? Então, tem gente que não sabe inglês fluente, fica com medo, acha que em português vai ser mais fácil, acaba sendo pior. É mais fácil você aprender os termos em inglês e aplicar, mas de novo, acho que isso não se aplica a você, então também não quero enrolar muito, que já vai ser cumprido aqui o vídeo, só quero ter certeza que eu não vou deixar de passar por nada. O Blender tem a opção de mudar para português, não faça isso, né? Vamos lá, começando bem do começo, qual software serve para quê, né? Então você vai ver muita gente aí falando do Blender, do Maya, do Houdini, 3D Studio Max, Cinema 4D, tem milhões de softwares aí, cada um com seu preço diferente, cada um com uma função. Então, por que eu estou aqui com o Blender aberto, né? Para que serve o Blender? O Blender ele é uma ferramenta gratuita. O Blender é uma ferramenta gratuita, né, por ser open source. Então você pode modificar e etc. Enfim, pode usar comercialmente à vontade. Muita gente gosta dele por ser de graça. Ele teoricamente faz tudo, por isso que ele se chama Blender. Ele inclusive é ótimo para animação 2D também, usando um negócio chamado Breeze Pencil. Eu particularmente não testei muito ainda. Mas quais são as vantagens do Blender e as desvantagens do Blender? As vantagens do Blender é que ele é um software leve, tanto para o seu hardware quanto para o seu HD. E ele é um software gratuito, obviamente, mas ele é um software prático. Aí eu já vou entrar na transição da vantagem para a desvantagem. O que eu quero dizer com software prático? Você vai ver que o menu dele aqui parece até muito simples, ele é muito focado em atalhos do teclado. Se você abrir o Maya, por exemplo, ou o Houdini, você vai ver aqui quase como um painel de avião, no sentido de ter milhões de botões, que você vai ficar completamente perdido em princípio. Então a vantagem do Blender para iniciante, ou no caso para quem vai focar em modelagem mesmo, é que você consegue chegar muito fácil do ponto A ao ponto B nele, sem, digamos, muito esforço teórico, muito conhecimento de como é que funcionam os nodes, o que está embaixo do capô. Ironicamente, apesar dele ser open source, ele é o que é mais simples para o usuário final no ponto de vista artístico. Porém, ele é o mais fraco do ponto de vista de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, para quem é programador. Apesar dele ser open source, para quem mexe com R&D, o Maya ainda é a estrela do show. Tá? Ele é basicamente um sandbox para você basicamente criar as ferramentas que você quiser para o seu estúdio. Então, cada estúdio tem a própria versão do Maya deles. O Maya que você baixa em casa não é igual ao que o Maya que a Disney usa, apesar de vocês receberem o mesmo software, porque tem milhões de programadores que são dedicados a só desenvolver ferramentas proprietárias para o estúdio para automatizar as coisas, otimizar, etc. Inclusive a Weta ia vender um software chamado ETA-M, que nada mais é do que a versão deles do Maya, e um outro chamado ETA-H, que é a versão deles do Houdini. O que é isso? É a versão desses softwares comerciais que já são caros, com as ferramentas que a Weta desenvolveu para deixar eles ainda melhores para grandes produções, né? Então, você vai ver muita gente idolatrando o Blender por ele ser de graça e fazer muita coisa, isso é incrível. E para modelagem,
Eu particularmente acho que ele atende super bem e, no caso, quando a gente vai para uma game engine tipo Unreal, você consegue trabalhar, né, de graça com as duas ferramentas, mas aí você já vai ter o primeiro problema. Por causa de certas limitações do Blender e coisas que ele funciona de forma única, se eu pegar, por exemplo, o boneco nativo do Unreal e jogar no Maya, eu consigo ver o rig dele, depois a gente vai falar o que é o rig, editar o boneco, devolver para o Unreal, tudo perfeitamente, sem problema. Se eu jogar esse mesmo rig no Blender ao invés do Maya, o rig vai ter sérios problemas de desorientação do Armature Bone, que seria... Enfim, a gente vai explicar depois o que é isso, eu posso mostrar. E você até tem como fazer um workaround com o Blender, tem um plugin gratuito para o Blender que vai ser o Easy Wait, se eu não me engano aqui. Você tem um plugin gratuito para o Blender, um add-on, né, que é esse Game Rig Tools, que vai te ajudar a corrigir essas coisas e mandar, né, interagir bem, integrar as coisas com o Real. Só que a gente já tem o primeiro problema aqui, que a gente já está dependendo de uma ferramenta externa, que graças a Deus alguém criou e não cobrou, mas que pode perder suporte numa atualização. Então, aqui a gente já vê uma limitação do Blender em relação ao Maya. Na verdade, nessa questão de rigging, para quem vai usar individualmente, o Blender é bem limitado em relação ao Maya, por certos recursos que ainda não existem no Blender. Mas isso é uma coisa mais avançada. E, de novo, se você for fazer só modelagem e não for se preocupar muito com rig ou com rigging avançado, o Blender vai te atender. Mas é muito importante falar dessas limitações antes de deixar o pessoal idolatrar e dizer que o Blender faz tudo e não sei o que, e faz melhor do que o Maya. Não, não faz. Existe um motivo para o Blender ser de graça, além de ser open source e viver de doações, e para o Maya custar aí, na versão mais barata, com uns R$ 1.200 por ano. Também não é o software mais caro do mundo, mas, né, comparado com o de graça. E aí você tem o Houdini, que é o terceiro que eu separei, que ele é o software considerado mais robusto para simulações físicas, né? Então, a gente tem o Blender, que ele é focado no usuário final em casa, né? Assim, ele é mais fácil para se aprender. Então, ele tem a vantagem que você vai conseguir fazer modelos bem legais rápido, e ele tem a desvantagem que o que você aprender nele não necessariamente vai te ensinar a mexer nos outros, mas talvez você nunca precise. O Maya é um centralizador de pipeline, ele atende grandes estúdios. O que é o centralizador de pipeline? Você tem gente que fazendo desenho, fazendo composição, fazendo modelagem, fazendo animação, tudo separado. Você consegue integrar tudo isso no Maya, né, gerar composição, ele vai exportar depois o seu render, no caso, em camadas, ou vai jogar de volta para a Game Engine. Inclusive as simulações que você faz no Houdini, você pode jogar para o Blender ou para o Maya. Né, então o Maya ele vai ser o grande centralizador, ele também é até o momento a melhor ferramenta assim que o público geral pode usar, apesar de ser pago, para animação. Tá? O Blender pode querer chegar lá, o Unreal está fazendo avanços, mas assim, o Maya é o que domina a indústria. Né? Então por isso que eu estou falando desses três, porque para mim o Blender ele é o melhor em modelagem, o Maya, modelagem poligonal, tá? Para modelagem de escultura digital, que é uma outra coisa, o ZBrush com certeza é melhor. O Maya ele é o melhor em animação, então dá para você animar no Blender? Com certeza. Dá para fazer muita coisa legal no Blender, mas, por exemplo, para uma grande produção cinematográfica, o Maya vai ter N recursos, seja a versão nativa que você baixa do website, seja principalmente se você tiver num estúdio que já desenvolveu suas ferramentas, muita coisa para facilitar, otimizar e automatizar, né, os movimentos, as interações das coisas na tela, até a vida do animador para, né, refinar uma animação vai ser mais prático no Maya. Tá? Então é isso, e o Houdini, como eu falei, ele também faz tudo, faz coisas até melhor do que os outros, só que ele é mais complicado, né? Então você tem o Blender aqui seria o Easy, o Maya seria o Hard, o Houdini o Ultra Hard, né? Se você for, por exemplo, para Motion Graphics, agora o Blender faz, o Maya tenta, mas o melhor assim, do mercado ainda seria o sistema 4D. Eu acho que o Blender está atendendo bem nesse quesito, até o Unreal está começando a ver isso. Enfim, só para dar uma noção de por que a gente vai olhar o Blender, não é porque ele é melhor e nem porque ele é de graça, é porque a gente está falando de modelagem e de introdução. Mas, por exemplo, se você aprende as coisas no Maya, você vir para o Blender depois é muito fácil. Foi o meu caminho. Eu mexi por anos no Maya, então aprender o Blender para mim foi ridículo. Já você aprendendo no Blender, você vai chegar no Maya perdido. No Houdini nem se fala. Sobre as ferramentas de desenvolvimento, já que você tem experiência com desenvolvimento, né, com software, o back-end, digamos assim, o Maya e o Houdini eles são completamente nodais. Então, além de você poder desenvolver ferramentas para o Maya com Python, Mel, que é uma linguagem própria dele, e obviamente C++, você, mesmo na programação visual, digamos assim, você tem cada node de cada objeto na tela, como é que se conecta, o que interage com o que, e ironicamente o Blender ainda não tem isso. O Houdini, obviamente, tem também, mas o Houdini tem uma penca de questões físicas onde ele é focado, que faz ele ser o software mais complexo e mais difícil dos três.
tá? Exigem cursos inteiros. Você precisa de um bom curso inteiro de Houdini para conseguir mexer nele bem. Se eventualmente for do seu interesse, ele é focado em VFX, composição, essas coisas, simulações. Eu conheço um professor maravilhoso brasileiro, um amigo super próximo, posso te indicar, ele dá aulas de Houdini. O trabalho dele é um dos trabalhos principais dele, então não vai ser de graça a aula, obviamente, mas com certeza vale muito a pena. E para fins financeiros, a ordem de lucro é Houdini, Maya e Blender. Ou seja, você vê que o mais fácil de aprender é o que te dá menos dinheiro a curto prazo, assim, só o software por si só. Por quê? Porque o Houdini, como eu disse, ele é mais difícil de aprender, tem menos mão de obra disponível no mercado, e ele faz coisas que se aplicam para filmes mais realistas, que dá para fazer no Maya. No Blender já é um pouco mais difícil, tem um brasileiro que faz umas gambiarras muito bem, mas assim, o Houdini reina e o mercado tá ruim para todo mundo, mas né, quem aprender isso aqui tem uma chance melhor de ter mais estabilidade. O Maya domina a questão de animação global, então também ainda deve ter sempre um trabalho, e o Blender ele ainda não domina nada, mas para você que está sozinho em casa fazendo seus projetos indie, ele domina o mundo indie por causa, né, do custo, principalmente. Então tem projetos inteiros de animação, game, etc, que fazem tudo no Blender, né? Eu mesmo, para fazer projeto indie, minha pipeline vai ser o Blender com o Krita, o DaVinci Resolve e o Unreal, né? Eu já te mandei a lista dos softwares que eu uso, tudo gratuito ou open source ou pelo menos gratuito, para não ter problema, né? Gratuito entre aspas às vezes. Tipo, Unreal você tem que dividir o lucro com eles, mas você nunca tem que desembolsar antes de ganhar dinheiro, né? O Blender realmente ele vive de doações, mas você não é obrigado a doar enquanto não tiver lucro. Mesmo com o você também não é obrigado a doar, mas, né? Ninguém nunca vai te cobrar nada com o Blender. Software é uma ferramenta. A importância de aprender a arte e não a ferramenta. Desculpa de novo que esse vídeo está bem teórico. Pode ir pulando, eu vou separar em capítulos para você, para ficar menos maçante. Isso aqui é uma coisa que talvez você tenha aprendido em 2D, mas em 3D isso confunde muita gente, né? Existem questões que a gente vai ver para frente, como dá para ver na lista, sobre topologia, UV, etc. É um assunto muito grande e que muita gente acaba, como é que eu faço isso aqui no Blender? Eu faço assim, assim, assado. Eu passei por isso, eu perdi anos da minha vida, como a gente já conversou, porque eu sabia o Maya de cabo a rabo. Mas eu não tinha noção de perspectiva, de como analisar bem uma referência, um olhar crítico. Então, não adianta, né? É uma grande perda de tempo você pegar o Maya, o Blender, o que for, o Houdini e aprender a ferramenta como toda, a não ser que você vai ser um técnico da ferramenta e vai dar um jeito de conseguir ganhar dinheiro com isso. Infelizmente, nunca foi o meu caso, eu não me incomodaria. Né? Então, é aquilo. Foca em aprender as técnicas de como é que você conecta uma peça na outra, como é que a topologia funciona, porque mesmo que o Maya seja mais difícil ou menos acessível que o Blender, se você sabe o que você está fazendo, na hora de você ir para o Maya, para o Houdini, para uma ferramenta que for de modelagem, você sabendo modelar, você consegue só, como é que eu procuro, como é que faz tal coisa nessa ferramenta? É assim, assado, o que isso é diferente da outra? Né? Tipo assim, sempre desenho de lápis, agora eu vou desenhar de caneta, ou agora eu vou pintar com nanquim, qual vai ser a diferença? Né? Mas você sabe ainda como é que tem que ser a proporção do olho, da boca, do nariz, então você só vai se acostumar com a tua ferramenta nova, mas o importante é você saber fazer um rosto anatomicamente bem feito, é mais importante do que saber ser o mestre das pinceladas e na hora que você pega uma caneta, você dizer, não, eu só sei fazer com pincel. Não faz sentido, né? Então, nos softwares é a mesma coisa. Limitações e vantagens do Blender, eu já falei ali acima, né? Ele não é 100% nodal ainda, ele tem limitações de rigging, mas ele é muito rápido para modelar, né? Até porque, como eu disse, o foco do Blender é essa coisa do usuário final conseguir usar de forma mais rápida possível, o que te dá certas limitações de controles que você teria no Maya, mas que deixariam para o usuário final um pouco mais complicado se eles não souberem o que estão fazendo ali. Software não é religião. Isso é uma coisa muito importante. Muita gente realmente idolatra o Blender. Tem um cara que ele bota nas thumbnails dele do YouTube, não vou citar aqui, obviamente, mas ele bota: o Blender mudou minha vida, cara dele chorando, eu devo tudo ao Blender, pelo amor de Deus. Isso aí é você se depreciar, né? Aquela coisa, você tirar uma foto maravilhosa e alguém te perguntar que câmera você usou. Pô, né? O desrespeito com o fotógrafo, né? E o cara ele tá se desrespeitando. Se ele tá fazendo uma arte legal e bem feita, é mérito dele. O Blender é só uma ferramenta que bom, que é uma ferramenta gratuita, mas não é isso que deveria ser seu foco. Ele deveria falar: estudar 3D mudou minha vida. Essa coisa de idolatrar o software eu acho terrível. Bom, saindo aqui dessa primeira coisa, vamos começar aqui a parte prática, finalmente, né?
palestra aqui gigante. Enfim, organização do projeto. O que é organizar o projeto? Quando você abrir o teu Blender, ele não vai estar roxo, porque você não tem as minhas, digamos, particularidades mentais. Então, você vai abrir aqui, ele talvez tenha um cubo, eu deleto o cubo e venho aqui em Default Save, assim que eu deleto o cubo. Então, quando eu abrir de novo, o cubo não vai estar lá para eu não precisar deletar de novo, né? Tem muita gente que faz piada com isso, é só deletar e salvar. Organização de projeto é basicamente quando você vai ter uma pasta do seu projeto, você organizar a pasta de referência, a pasta de imagens, que na hora que você for carregar os arquivos, você vai carregar isso melhor. Então, vamos pegar esse aqui, por exemplo, esse arquivo aqui que eu abri do MetaB. Não só, né, fora do projeto as pastas onde você vai estar, que é uma coisa que acho que a gente já começou a salvar em versões, tá vendo aqui? 29, não tá final, meio do caminho, é número. O número mais recente é o mais recente. E dentro do Blender a gente tem aqui, a gente vem com esse collection por padrão, eu vou mostrar aqui. Dentro dessa coleção eu tenho aqui lights, que é onde eu coloco as minhas luzes, né? Vou ajeitar o nome aqui no real. Tá? Começa com minúsculo, é uma luz, é LGT. Então eu sei que esse objeto vai ser uma luz. Eu já agrupei ele no grupo ali, né? LGT. Eu posso organizar isso melhor. Aqui eu tenho minhas câmeras. Vou botar aqui main cam, que é a minha câmera principal. E ele já está num grupo separado aqui. E aqui eu tenho minhas geometrias, que eu posso organizar no grupo depois. Eu estou mexendo num braço. Então, eu vou chamar de arm deal de geometria. Aqui ainda é outro pedaço que eu não juntei, então não vai estar com nome. Mas quando terminar a parte, por exemplo, do capacete aqui, eu vou botar aqui Helmet Deal. Isso é muito importante você organizar, porque às vezes outra pessoa vai mexer no seu modelo, né? Então a pessoa precisa achar o mínimo de organização. Para que serve essa coisa dos grupos? Por exemplo, eu não quero ver as luzes aqui para eu não selecionar a luz enquanto eu estou modelando. Uma opção eu vim aqui nessa opçãozinha e desabilitar aqui o que eu posso selecionar e botar que eu só posso selecionar Mesh, que é malha, e agora realmente eu não consigo selecionar as luzes. Mas em vez de ficar mexendo nisso, uma coisa mais prática, eu venho aqui no meu Lights e tirar a seleção aqui. Como eu agrupei elas, agora eu não posso pegar elas. Você vê que a câmera eu peguei, eu posso desmarcar a seleção da câmera. Então isso facilita o controle, facilita a organização do projeto e a compreensão. Certo? Então organizar o projeto é importante. Também, por exemplo, quando você vai salvar, você tem uma pasta chamada Scenes, tá vendo? Eu tenho uma pasta chamada Textures, onde vai vir todas as minhas imagens, texturas de fora. Eu tenho uma pasta chamada Render, outra pasta chamada Movies, e se for ter áudio também, uma pasta chamada Áudio. Essas são as principais que eu gosto para manter organizado. Vamos lá, configurações do software. Pois é, o Blender ele vem por padrão com algumas coisas desabilitadas que só Deus sabe o porquê. Então, se a gente vem aqui em Edit Preference, tá? A gente clica aqui em Add-ons, a gente procura aqui Node Wrangler. Isso vai fazer a diferença na sua vida na hora de mexer em tudo de material e Geometry Nodes. Ative esse negócio. E outra coisa é o Loop Tools, que também vai interferir na modelagem, que é esse aqui. Ativou os dois, bota Save Preferences, Auto Save. Na hora que você abrir o Blender, vai estar ali de novo. Né? Se você tiver instalado aqui o Game Rig Tool, também recomendo deixar ativo aqui. Tá bom? Então essa é a primeira coisa de configuração. Salvar em versões a gente já falou. Medidas e proporções, ortográfica e perspectiva. Vamos falar disso aqui também. O que são as medidas e proporções? Quando a gente vai fazer um objeto, né, em 3D, ironicamente, a gente precisa fazer o mais próximo do mundo real se a gente quiser que as luzes funcionem de forma realista. Então, eu vou habilitar aqui a iluminação. Você vai ver como é que está refletindo aqui os metais, assim, de olho. Eu posso controlar aqui a emissão do meu olho aqui do MetaB. Deixa eu selecionar aqui o olho. Vamos lá. Vou ver aqui em materiais. Cadê o material verde? Então aqui eu tenho um material de emissão só para o olho, eu posso diminuir a força e vou ver em tempo real se ele está passando de como eu configurei o vidro. Esse aqui são os nozinhos. Aqui são as configurações do material. O material a gente pode ter texturas também nesse projeto. Eu ainda não tenho texturas externas, mas a gente pode adicionar imagens para gerar mais detalhe, etc. Tá? Esse é um projeto que eu tenho em andamento, eu só estou usando para mostrar um pouco aqui. E sobre o tamanho. Né? A gente fazendo as coisas em tamanho real, a gente vai garantir que tudo funcione direito. Né? Quando vai para mandar para um Unreal Engine, você tem que mudar as medidas aqui para 0.01,
no projeto e multiplicar tudo por 100 dentro da tela para ir certo para o Unreal. Mas quando a gente está mexendo só no Blender, isso não é importante. Então você vê aqui que as dimensões desse meu capacete estão aqui. No eixo X, que é o vermelhinho, ele tem 26 centímetros. No eixo Y, ele tem 27,4 centímetros, né? 0,274 metros. Desculpa, para trás, né? Que o eixo Y no Blender é para frente e para trás, que é o verde. E no eixo Z, que é a altura total dele aqui, né? Desde aqui de baixo da cabeça até aqui o topo, ele tem 0,38 metros ou 38,4 centímetros, tá? Então, é sempre bom você pegar uma referência, ver o tamanho real e modelar no tamanho real. Sobre o processo de modelagem em si, como é que a gente faz? A gente faz a blocagem. Então, eu vou pegar aqui uma referência até em 3D mesmo do MetaB, tá? Então, vamos aqui. Esse aqui não é o meu modelo, qual é a diferença dele? Isso aqui é de um jogo de Android, ele vai ser muito menos detalhado que o meu, acho que só aqui perto da cabeça. Normalmente as referências são 2D, mas existem referências 3D. Então, aqui eu já tenho, coloquei ele no tamanho certo, primeiramente, né? E aí eu posso ir vendo se as proporções estão certas, mas isso aqui não é diferente de você pegar dois desenhos e jogar aqui, né, um na frente e um atrás. Você vê que eu estou estilizando diferente também. Eu quero fazer uma obra original, vou dar meus toques pessoais, enfim, você está vendo que está bem mais detalhado tudo aqui. Então aqui, se eu for ver aqui, esse que chama de low poly, você vê que ele é todo em triângulos e tem poucos detalhes. Se você for no meu, você não está vendo, ele é todo feito em quadrados, isso aqui é um quadrado, se você olhar, né, as faces são quadrangulares, e você não está vendo a quantidade reais de faces, porque eu estou usando esse modificador chamado Subdivision, a gente vai falar de modificadores depois, eu ainda editar no low poly, mas na verdade eu ter, 4 vezes mais. Se eu aplicar isso aqui, se eu aplicar o modificador, se eu aplicar aqui o modificador, por exemplo, você vai ver que na hora que eu for editar, eu tenho aqui muito mais polígono por causa do nível de detalhe que eu inseri. E se eu remover o modificador, que eu posso simplesmente desativar aqui, você vê que a minha forma low poly é bem mais quadrada, mas eu uso ele e a gente tem essa visualização muito mais redondinha, que é o resultado que eu quero. E ele vai aparecer no render, né? Sobre perspectiva e ortogonal, né? Eu apertando o botão do meio do mouse e girando, eu vou mexer aqui na perspectiva, e se eu clicar em qualquer objeto e apertar o ponto final lá no Moonwalk, eu vou focar nele, ele vai ser meu novo objeto de foco, tá? Para controlar a câmera no Blender, tanto por aqui, né? Eu posso clicar aqui ou na câmera, mas assim, se você tiver um Moonwalk no seu teclado, eu recomendo você apertar o 1 para ir para frente, o 3 vai para o lado e o 7 vai para cima. E claro, Ctrl 1 vai para trás, Ctrl 3 vai para o outro lado e Ctrl 7 vai para baixo. 1, 3 e 7, tá? Ele vai sempre para ortogonal quando você aperta esses botões. Você querendo trocar só de perspectiva para ortogonal, você aperta o 5 do Moonwalk. Então o 5 ele vai trocar. Então, aqui eu estou vendo de frente, né, ortogonalmente, mas se eu quiser ver a perspectiva, eu aperto 5 para ver como é que realmente está ficando. O 6, o 4, o 8 e o 2, eles vão girando em volta. Então, né, você quer só girar um pouco sem mexer a câmera, assim você vai apertando aqui, ó. 2, vai virando para cima, etc. Então, a gente vai tendo, né, essa diferença de perspectiva ortogonal. Quando você botar uma referência aqui atrás, né, você pode criar um pano, botar uma imagem, você vai meio que modelando em cima do ortogonal, vai girando a câmera para ver como é que tem a perspectiva. Por isso que eu gosto dessa coisa do Blender. Então, aperto 1, modelo à frente. Aperto 3, vou modelando para o lado. E só apertar o botão no meio do mouse e girar, e eu estou vendo aqui na perspectiva se está realmente ficando como é que eu quero, né? Vamos ver qual seria o próximo assunto. Blocking, topologia e nível de detalhe. Bom, blocking é o que eu falei, né? Você pode começar aqui, por exemplo, com um cubo, tá? Shift A foi o comando que eu apertei, eu adiciono um cubo. Bom, entrando em blocking, topologia e nível de detalhe, né? Então, por exemplo, Shift A, eu vou aqui em Mesh e adiciono um cubo.
Então eu vou criar uma nova cena aqui para a gente começar a falar de blocking, topologia e outras coisas. Não vou salvar aqui. Então você vê aqui essa cena que eu abro no Blender. Como eu te falei, o seu vai ter talvez um cubo, mas eu deleto o cubo, venho em default e salvo e pronto. Ele nunca mais vai ter o cubo. Ele vem com a câmera padrão. Apertando 0 você tem a visão da câmera. Depois a gente vai ver como controlar. Então primeiro eu vou botar a visão de frente apertando 1. Vou apertar Shift A e eu vou criar um cubo aqui, tá bom? Ou um plano, pode começar por um plano se quiser. Esse cubo ele tem, né, faces, 6 faces obviamente. Se eu apertar o 1 do teclado normal, eu vou mexer nos vértices, que é esse atalho aqui. Se eu apertar o 2, eu vou mexer nas arestas. E se eu apertar o 3, eu vou mexer nas faces. Eu posso trocar aqui também. Isso porque eu estou no Edit Mode, que eu entrei apertando Tab. Né? O objeto ele é criado em Object Mode, que eu controlo o objeto como um todo. Eu vejo aqui o cubo. E no Edit Mode eu estou mexendo aqui na forma dele, por isso que ele tem esse segundo node aqui. Isso aqui se chama Outliner, tá? Então aqui, se eu quiser modelar qualquer coisa na minha cabeça, né? Esse cubo, tem que ver também que o tamanho dele tem 2 metros, tá? Então, eu poderia começar modelando o cubo, poderia começar de um plano, né? No Edit Mode, eu posso aqui apertar, por exemplo, Ctrl R para adicionar mais um Edge Loop, que a gente chama isso. E posso adicionar mais um aqui. E outro aqui. Agora eu tenho, né, o dobro de detalhes. Mas outra forma de eu fazer isso mais rápido é no Edit Mode. Eu apertei A para selecionar tudo e Subdivide. Ele fez a mesma coisa. Só que continua quadrado. Se eu quiser que, quando eu adicionar mais detalhes, ele for arredondando, né, dando uma suavizada, ao invés de eu usar isso, eu venho aqui nos modificadores e adiciono aquele Subdivision Surface que a gente viu do MetaB. Você vê que ele fez a mesma coisa, só que ele arredondou. E se eu adicionar um nível, ele vai arredondando mais. Outra coisa também é que a luz no 3D ela funciona baseada nas normais do nosso objeto, tá? A gente pode ver a direção dessas normais ativando aqui Face Orientation, azul é o que está fora, vermelho é o que está dentro, tá bom? Isso é como a luz vai se comportar, os reflexos, tudo. E eu estou falando das normais porque elas também podem ser mais duras ou mais suavizadas. Então Shade Flat é como tá. Se eu der Shade by Angle, ele vai dar uma suavizada, mas nas esquinas ele vai manter mais pontudo. E se eu botar Shade Smooth, ele vai ficar mais redondinho, tá? Detalhe, se eu der o Smooth by Angle, ele faz certas marcações no meu Edit Mode que depois vai ficar complicado botar o Shade Smooth. Então eu recomendo usar o Flat e o Smooth, não usar o Shade by Angle. Depois você aprende a controlar melhor as normais. Então você vê aqui que na verdade ainda tem um cubo, ele já parece uma esfera. Se eu subir o nível de detalhes o suficiente aqui, vamos botar 4. 4 para o render. Na hora que eu aplicar isso aqui, a gente tem uma esfera, só que ela é toda feita de quads. Ela é diferente de se eu pegar aqui e criar uma esfera do zero, tá? Cadê aqui? Cubo UV Sphere, tá? Essa aqui parece, né, a esfera normal. Se eu quero uma coisa redonda, eu poderia começar com ela, né? Deixei de smooth, nem precisei de modificador nenhum. E elas aparentemente são iguais. A diferença aqui vai ser a topologia. O que é a topologia? Você vê aqui que em cima, né, eu tenho aqui essa coisa que parece um triângulo, mas na verdade são 3 quadrados. Né? Em cima ela está toda plana, na frente também. Já essa aqui não. Ela vai ser feita, olha como é que é diferente, né? Eu vou botar aqui para a gente poder ver o wireframe enquanto está no modo de objeto. Aqui em cima ela vai, né, seguindo um caminho completamente diferente, muito mais arredondado, na verdade. Porém ela termina com triângulos, e triângulos não são legais, tá bom? Então se você quiser trabalhar com a esfera, o que eu recomendo fazer é quando você criar a UV Sphere, eu gosto de mudar para 8 por 8, que é o mínimo para ainda ficar redondo, tá? E aí a gente conserta esses triângulos que vem aqui em cima. Depois eu te ensino todos os comandos, mas aqui essa aula é mais teórica. Você vê que eu deleto as faces, eu vou selecionar 2 faces de cima. Vou dar Bridge Edge Loops, que vai criar essa ponte, Ctrl R. Vou selecionar os vértices, Merge at Last. De novo, né? Aqui é bem teórico por enquanto, então por isso que eu ainda não estou indo muito por qual comando faz tal coisa. Você pode perguntar. Puxei aqui, embaixo eu faria a mesma coisa, não precisa agora. Só para você ver que quando eu adicionar o meu Subdivision, eu vou conseguir voltar a ter os detalhes, só que sem ter triângulos no meu objeto, que vai ser muito melhor para a gente. Você vê que embaixo, onde tem triângulo, em cima, onde não tem triângulo, continua com a mesma visualização, tá bom? Só que aqui eu tenho um objeto esférico, né? Aqui eu posso controlar.
Com G eu movo, se eu apertar depois do G o Z, o Y ou o X, eu vou mexer só no eixo que eu quero. Eu posso usar o Shift para o eixo que eu não quero, Shift Z. Agora eu vou mexer no X e no Y. Shift X ou Shift Y. Aqui Z, Shift Y. Eu vou mexer aqui, eu sei que ela não está indo para frente nem para trás, mesmo eu estando na visão de perspectiva. Ó. Tá vendo? Ela vai para um lado, para o outro, mas ela não vai para trás. Então eu consigo mexer em 2 dimensões. E no Edit Mode é onde a gente começa a brincar aqui e fazer nossas formas. Então, por exemplo, agora que eu ajeitei aqui os quadrados dessa esfera, né, eu vou até deletar aqui a outra que eu fiz a partir do cubo. Eu posso selecionar essas faces. Por que é legal usar esse modificador Subdivision? Eu estou adicionando detalhes, só que enquanto eu ainda tenho um controle muito maior do que se eu tiver aqueles milhões de quadradinhos, né? Então, se eu puxar aqui, eu vou deformar. Se eu criar outro daquele grupo, como eu estou usando esse modificador que é redondo, quando eu botar coisas muito perto uma da outra, ele vai começar a criar essas marcas, né? Então eu poderia, por exemplo, aqui, se eu quiser criar como se fosse uma solda, eu só precisaria fazer isso aqui e ele vai dar uma endurecida. Como se fosse um objeto encaixado no outro, apesar de eu ter um objeto só. Aqui eu seleciono as 4, eu posso dar o Extrude, que é com E, que é onde eu vou criar um novo caminho. Vamos ver sem o Smooth como é que fica. Você pode trabalhar sem aquele modificador, também adicionando detalhes manualmente. Então, por exemplo, se eu quiser que isso aqui fique super redondo, eu posso dar outro extrude aqui para dentro. Né? Eu vou botar bem para o meio. E olha, isso aqui está super triangular. Mas eu poderia manualmente adicionar um edge loop, adiciono outro aqui, adiciono outro aqui, vou crescendo eles e vai ficando redondinho sem precisar do modificador. É bom a gente saber quando botar mais detalhe ou menos detalhe. Por isso que eu falei para a gente ver também o nível de detalhe. Você só vai subindo o nível de divisão real aqui, quando é que eu vou chegar aqui e der um subdivide, por exemplo, se eu realmente precisar de mais coisa. Eu costumo usar pelo modificador, subdivide, ele é arredondando e eu controlando aqui o que eu quero que fique mais firme com esses anéis de controle aqui. Depois de mandar para um Unreal, por exemplo, a gente vai precisar aplicar o modificador, mas enquanto está no Blender não precisa. Né? Então aqui eu posso, também quando eu vou criar esse edge loop aqui, eu posso, assim que eu desfaço, eu posso botar quantos números de corte eu quero, ele já vai fazer perfeitamente para mim. E aí uma ferramenta que a gente tem, por exemplo, eu vou botar 5 só para mostrar, segurando o Alt e clicando num deles, eu posso apertar o S agora para mexer. Só que como é que eu faço para mexer de forma mais orgânica? A gente tem aqui o Proportional Editing, que eu vou, depois que eu começar a mexer, eu vou rodar a rodinha do mouse para o quanto que ele está influenciando. Então eu cheguei na influência que eu quero, que são só esses, eu posso agora mexer para o lado aqui, tá vendo? Fazer tipo uma tampa de garrafa. Né? Mexendo com tudo junto, posso depois desativar ele, muito importante, e ir mexendo por um aqui para deixar os detalhes que eu quero. Né? Aqui a gente tem, né, poder fazer um peão de xadrez, se eu tirar a parte de baixo. Né? Enfim, outra coisa importante, ó, vim para ortogonal, eu vou ativar aqui a transparência com Alt Z, que é esse botão. No modo transparente, né, e preferencialmente no ortogonal, quando eu selecionar aqui, eu sei que tudo que está selecionado está à frente e atrás, mas se eu não ativar a transparência, né, e selecionar aqui na frente, a parte de trás não está indo junto. Então é importante lembrar sempre de verificar na perspectiva, principalmente no começo, quando você está realmente selecionando tudo que você quer. Tem vários atalhos de seleção. Se eu segurar o Alt perto dessa linha, quando eu estou no modo de faces, ele vai selecionar todas as faces aqui. E se eu segurar o Ctrl e apertar mais, ele vai subindo, Ctrl menos vai descendo. Então, né, para eu selecionar só as faces que eu quero e formando o que eu quiser. Então, eu acho que já está muita informação sobre topologia e nível de detalhe. Topologia vai ser sobre o fluxo do... sobre o fluxo do rosto, tá? Então eu vou abrir aqui um outro projeto. Esse é um projeto que você conhece, imagino, então vamos falar um pouco sobre topologia. Se você olhar aqui, a forma como esses círculos, que a gente chama de loops, eles vão estar em volta da boca, em volta do nariz, e aqui vai ter como se fosse outra seção em volta do olho, isso é o que a gente chama de topologia. Isso é para quando a gente faz o rigging as coisas deformarem direito. Se eu só pegasse o cubo e saísse deformando a forma do olho, mas não tivesse essas divisões exatamente aqui, fazendo essa volta, na hora que a gente fosse animar a boca, não ia deformar direito. Esse é um exemplo aqui com mais detalhe, esse aqui é um exemplo que não tem topologia, por exemplo. Ele até tem alguma tentativa, mas ele está todo triangulado. Isso aqui é uma referência, né, do que seria a cara da Coronai mais anime, que eu teria uma topologia de base. Esses dois, na verdade, são referências para fazer uma terceira versão, que vai ser um rosto
com esse tipo de topologia, aqui onde os loops seguem o que a gente quer, da forma que a gente quer, e principalmente aqui, como eu falo, em volta do olho, em volta da boca, né, em volta da orelha, né, mas com esse, né, com uma feição mais similar. Aqui, inclusive, ele tem algumas coisas desnecessárias, tipo isso aqui marcando o joelho. Isso não precisa, você pode fazer reto, né? Mais importante do que a topologia também, obviamente, é a anatomia, né? Então, tipo assim, para ajeitar a anatomia, vamos dizer que você pegou uma base dessa pronta, você pode, por exemplo, selecionar aqui o vértice. Nesse modelo em particular não funciona a simetria para eu selecionar de cada lado, então eu vou selecionar de fato de cada lado. Posso ativar minha proporção e agora mexer aqui, ó. Tá vendo como é que ele tá zoado ali? Eu tenho que desativar a simetria nesse. E aí, ó, o quanto que eu quero do peito. Se eu vier para cá, isso aqui não é um peito realista, né? Mesma coisa, dedo, bunda, né? Qualquer coisa aqui, talvez a simetria funcione. Se eu mexer aqui, o outro lado vem junto. Não funciona a simetria, porque este modelo é cagado. Modelo de graça, você pega o que você compra, né? Então, seleciono os dois lados aqui, ó. Posso mexer, aumentar a bundinha, levantar, baixar, né? Puxar para dentro, enfim, você vai fazendo a tua forma. Aqui nesse caso a gente já pode usar o Sculpt Mode, que o pessoal fala tanto, né? Eu posso pegar aqui o Grab, né? Nesse caso eu vou sim ativar a simetria e vou puxar aqui. Ah, tá pequeno, você sobe aqui a área, você mexe aqui o Grab. Então eu particularmente, como você acabou de ver, não uso muito Sculpt Mode, eu prefiro mexer nos vértices e ajeitar aqui. Então, para eu não fazer um modelo com a topologia, eu estou te mostrando que tem uma topologia aqui, que você vê aqui o fluxo, né, dos edges aqui em volta do peito, né, a separação aqui do ombro para quando eu deformar isso aqui, essa coisa aqui em volta é para quando o braço dobrar, ele dobrar direito, não ficar fazendo deformações erradas no sovaco, etc. Tá? Então isso aqui é topologia. Né? Para fazer a topologia, depois a gente pode gravar uma aula só fazendo um rosto topologicamente correto do zero. Né? No caso, a gente vai fazer para o Cloud, que foi o que a gente definiu. Ou eu posso gravar também quando for fazer o da Kurenai. Eu confesso que eu fico um pouco tímido de gravar o meu próprio processo de modelagem, porque eu erro muito, vou e volto. A gente pode ir fazendo junto do Cloud depois. Quads, tris e n-gons. O que é isso? Como eu falei, a gente faz tudo aqui com quadrado, né? Aqui você vê que tem um monte de triângulo. Bom, a primeira diferença óbvia é que, por exemplo, quando eu chego aqui e vou selecionar, né, um edge loop, no quadrado ele vai. Se eu for tentar fazer isso a mesma coisa no modelo triangular, não vai rolar aqui. Né? Então, para jogo, depois o próprio engine vai converter para triângulo se for necessário, mas você vê que fica muito mais difícil de controlar, de deformar. Se eu for dar um extrude aqui, controlar o fluxo da malha, ajeitar as UVs, etc. O que é o V? Vamos dar uma olhada rápida nisso. O V é isso aqui, ó. Eu vou aqui em UV Editing, é como se fosse o meu modelo desdobrado, tá? Para, por exemplo, eu pegar uma foto de uma pessoa e botar uma textura realista aqui. Isso aqui você pode realmente jogar no Krita ou Photoshop e pintar em volta do olho, pintar o nariz. Você vê aqui onde é mais vermelhado, tá vendo? Isso aqui é um arquivo de um JPEG, um PNG, pintado fora. E é daí que vem os detalhes aqui a mais na orelha e na boca, que tá vermelhinho, tá vendo? Isso aqui não foi feito dentro do Blender, é isso que eu tinha falado também de usar imagens de textura, né? Se a gente olhar aqui o material, de novo, eu sei que está muita informação, mas é só um primeiro geral até para ver o que você está entendendo, não está entendendo. Então, né, nessa aba aqui a gente tem o material do objeto selecionado, então você pega aqui cabeça, né? Eu vou dar uma olhada básica aqui. Na cabeça a gente tem aqui o material em si, que é esse Principal BSDF, ele tem para Surface, que a gente vai ver aqui no render. Depois eu vou explicar o que são esses aqui também. Aqui, se é metálico, se é roughness, as propriedades físicas. Aqui, em Base Core, está entrando essa textura, que é aquela imagem que eu mostrei na tela da UV. Tá bom? E aqui a gente também tem, por exemplo, os normais, que é o que eu falei que vai dar detalhes, por exemplo, de refletir luz, etc. O normal map é um negócio à parte, que eu vou te mostrar depois, que a gente pode gerar, inclusive, dentro do Blender por computação. Ele é sempre gerado por computação, você cria detalhes, com escultura, com o que for, e você faz um processo chamado Bake, que ele vai gerar uma imagem 2D que a gente aplica como textura no objeto para manter os detalhes mais altos, mesmo no objeto com menos geometria, menos polígonos, né? Então, é isso. N-gons é quando você tem mais de 4 vértices numa única face. Isso é uma coisa muito errada, então eu vou dar um exemplo aqui. Isso também acaba com as nossas UVs, acaba com a animação, vai deformar errado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui
esse cubo aqui, esse plano. Eu dividi aqui, eu tenho duas faces, né, quadradas. Mas se eu simplesmente... se eu, né, fazendo do jeito certo, se eu apertar X aqui para deletar e vier de Solve Edges, eu volto, quando eu estou no meu modo de vértices, a ter um de cada coisa. Mas se eu fizer de forma errada, eu simplesmente deletar aqui o Edge, nem funciona, pode ter funcionado, só que ele vai ficar cagado. Na hora que eu for nos vértices, eu tenho esses vértices aqui cagados, tá vendo? Ele até perdeu a face. Se eu selecionar aqui e der F para criar uma face, ele vai criar a face quadrada. Eu não sei se ele vai deixar eu criar um N-gon aqui, mas enfim. Tem formas de você criar um N-gon que você vai realmente ficar com uma face aqui zoadíssima. Deixa eu ver. Enfim, triângulos, né, teoricamente eles são aceitáveis, mas eu fortemente recomendo você não usar eles. E o N-gon é um problema que você não deve criar ele em primeiro lugar, você vai até o Blender tenta me impedir de criar ele, que ele vai deformar errado, vai cagar as UVs. Se eu tiver um N-gon aqui, por exemplo, a minha textura não vai aparecer direito, né? Aqui eu conseguiria criar um N-gon talvez, mas eu não vou nem tentar, né, para não ensinar tudo errado. Modificadores e cuidados. O que são isso aqui? Por exemplo, como eu falei lá no... Voltando para o MetaB, tá? Eu tenho aqui na minha cabeça os modificadores. Então, enquanto eu estou trabalhando nessa cabeça, eu ainda tenho aqui esse nível de detalhe real bem baixo. Eu tenho aqui uma face que, se eu puxar, ela vem toda de uma vez. Eu não preciso daquele Proportional Editing. Então, é muito fácil de eu adicionar um novo detalhe, né? Por exemplo, se eu quiser aqui adicionar uma orelha nele, sei lá. Eu poderia pegar aqui esses 4, dar um Extrude, diminuir, né? Mexer para dentro aqui, outro Extrude, pronto. Tem tipo uma orelhinha aqui, tá bom? Eu consigo editar, consigo mexer. Porém, se eu sem querer aplicar aqui o modificador, como eu falei, eu passei até aquele nível de detalhe mais alto. Então, para eu controlar, por um lado, eu vou ganhar controle sobre coisas menores, mas por outro, eu vou ter uma topologia muito mais pesada. Então, se eu quiser mexer aqui agora, aqui no meio da cara, vai ficar muito mais difícil, né, do que quando eu estava com o modificador. Né? Então, o ideal é, quando você está modelando, você usar o modificador. Eu realmente preciso de mais detalhe, fazer um super negócio absurdo. Você quer adicionar um ultra detalhe aqui, que com o modificador eu não estou conseguindo. E aí eu vou realmente precisar adicionar mais divisão. Aí beleza, você pode vir aqui descer um nível de repente e aplicar como nível 1. Aí você não vai adicionar tanta coisa, pronto. E aí agora você pode ir criando mais detalhes. Né? Mas assim, você deixar o modificador até você terminar de trabalhar idealmente, você tem uma coisa muito menos destrutiva. Né? Você vê que eu consigo adicionar todos os detalhes que eu quero. Então aqui, como eu falei, se eu adicionar aqui, que eu não quero tão redondinho, é só adicionar o detalhe na borda, né? O que a gente chama de bevel. Eu prefiro não usar a ferramenta de bevel e adicionar manualmente. Ó. Eu posso marcar aqui também para eu ver enquanto eu edito como é que tá ficando. Aqui. Pronto, estou definindo, né, edges mais hard, digamos assim, sem precisar adicionar divisões. Pronto, adicionei todo um detalhe no meu capacete que não existe no concept original, mas assim, se eu achar que ficou mais estiloso, né, eu poderia pegar aqui, inclusive, adicionar um novo material. Né? Eu vou aqui adicionar material novo, assign, aqui eu poderia ter um azul. E aí você vai ver por que está dourado, né? Isso é por causa do modificador. Se eu tirar, na verdade, a gente vai ver a face azul, só que como eu tenho essas outras faces aqui próximas que eu criei para manter aquele hard edge, é por isso que a gente vai adicionando esses detalhes depois que já definiu a forma. Na hora que eu subdividir ele, arredondar as coisas, aproximar, essas faces ali vão... Tá vendo? Eu posso marcar aqui a opção para ver realmente o que estaria. Eu vou ver que eu também tenho que aplicar meu material nelas. Agora sim eu vou ter o azul aonde eu quero. Né? Sobre materiais aqui, por exemplo, esse azul, se eu for em emission, sem criar nada e aumentar, e for no render, você vai ver que ele começa a ficar iluminado, né? Mas aí eu posso botar a cor do emission, pronto, eu tenho um material super luminoso, só um exemplo. Se eu quiser, ao invés do emission, botar 0 de volta aqui, botar branco, o emission, ele não vai ser usado, o base color dele é azul, eu posso controlar aqui se ele é metálico, né? Aqui você não está vendo muita diferença, né?
Mas se eu botar que ele é metálico, porque eu vou mexer no roughness, por exemplo, ele vai ter menos reflexo, e se eu tirar o roughness, você vê que ele vem um metal bem reflexivo, né? E aí outra brincadeira que a gente pode fazer com o roughness, isso é só para você ver um preview de como que dá para brincar aqui no Blender. Eu posso criar um node chamado noise, tá bom? E se eu apertar Ctrl T nele, ele vai me dar esses dois nodes, que esse atalho só funciona porque a gente ativou aquele node wrangler, tá? Se eu pegar o fatorial aqui do noise texture e ligar aqui no roughness, cinza com cinza, tá? Eu posso ajustar aqui como que vai funcionar esse reflexo baseado aqui nesse mapa, tá? Eu posso diminuir a escala, eu posso aumentar muito, e aí você vai ver aqui, ó, se eu botar, por exemplo, 500, você vai ver que ele ficou com um detalhe bem diferente do que se eu só usar os números aqui, tá vendo? Por quê? Porque é como esse mapa, na verdade, é como se fosse uma imagem, uma textura, aonde tiver preto, ele vai ter mais roughness e branco ele vai ter menos, ou vice-versa, né? A conferir. Aqui eu posso aumentar aqui, posso mexer os detalhes, e aí eu vou tendo um material mais rico, tá? Isso aqui vale também para o nosso normal, tá? Se eu jogar isso na normal, por exemplo, eu preciso de um outro nó no meio, tudo isso você vai aprendendo depois, chamado bump, tá bom? Então, se eu pegar aqui o fatorial, jogar no height, na altura, e jogar aqui na normal, ele vai ganhar um detalhe como se fosse um relevo. Você vai conseguir ver melhor aqui? Não, aqui ele não vai aparecer. Ele vai ver como se fosse um relevo aqui, independente do coisa. Eu posso até tirar ele aqui do roughness, você vai ver que ele tem como se fosse aqui, tá vendo, um detalhe de vidro. Eu posso mexer aqui, ó. Isso que eu falei que é um mapa, que eu não tenho essa geometria com essas curvas, mas você tem a sensação visual de que todo esse detalhe está ali usando uma textura. Então, mesmo se eu quisesse esse detalhe, eu não preciso modelar ele no meu objeto. Eu posso só usar os materiais aqui, eu posso botar até esse 4D que vai ter um negócio do tempo, tá? Esse W é tempo, botar 3D que ele não vai ser animado agora. E conforme eu for aumentando aqui o detalhe, o lacunar, o roughness do próprio material, eu vou tendo mais coisa. Então, mesmo se eu, né, fizer esse detalhe aqui como eu faço ele com textura, eu não preciso que ele seja parte do objeto, eu não preciso aumentar a geometria dos detalhes, eu consigo ter mais detalhes ricos aqui. E essa textura, como você vê, gerada por nodes, depois tem um processo chamado bake, tá? Que a gente transforma esses cálculos aqui, esses nodes, numa única imagem, como se fosse uma textura mais normal. E aí é essa imagem que eu vou mandar, por exemplo, para o Maya, para o Unreal, para qualquer outro lugar que não vai reconhecer os comandos específicos dos cálculos do Blender, né? Aqui em cima a gente tem 4 modos de views. Depois eu vou passar tudo com calma quando a gente começar a parte prática mesmo, só um geralzão. Aqui a gente tem o modo de visualização de wireframe, tá? Eu acho ele bem confuso, eu nunca uso. O modo de sólido, isso aí principalmente para computadores mais antigos, ou para projetos mais pesados, você vê sem as texturas, sem os materiais para você conseguir mexer a tua viewport de forma ágil. Você tem esse preview aqui, que é um motor chamado Eevee, que eu consigo ver detalhes, mas você vê que eu não estou vendo o olho brilhando aqui do MetaBee. Ele não é fisicamente correto. Ele fica até mais forte certas coisas aqui, como se fosse um real-time rendering do Blender de Game Engine. E aqui, por último, você tem o render, né? Que o Blender tem 2 motores de render, o Cycles e o Eevee. Usa sempre o Cycles, tá bom? O Eevee não serve para nada, porque basicamente é isso aqui, é o Eevee, só que ele é... Enfim... Falei, vai ser uma coisa mais em tempo real, só que ele é menos fisicamente correto, né? O Cycles vai te dar um resultado melhor, mais bonito. Então, isso aqui seriam, né, texturas procedurais. Quando eu gero aqui a textura, como eu falei, né, a gente está entrando aqui, ó, texturas procedurais e baking foi o que eu acabei de mostrar, que eu estou gerando textura proceduralmente, eu posso mexer esses detalhes à vontade, ela não tá, né, não tem uma fonte, um limite de resolução, eu posso botar aqui esse número em 5000 se eu quiser, botar um super detalhe fininho, eu posso botar em 50 e ter esse negócio grandão, eu posso botar em 500 aqui e achar o meio termo, né? Eu posso ir trabalhando com esse número e escalando a textura à vontade, por isso que ela é procedural. Quando eu dou o bake e transformar numa imagem, ela vai ter uma resolução específica e não vai dar mais para brincar com esse detalhe, né? A gente faz isso quando está finalizado. Mas aqui é um exemplo de modelar isso aqui, essas ruguinhas, olha quantos extrudes eu teria que dar, ao invés disso eu faço com o mapa. Então, às vezes, tipo assim, vai ter um sticker no teu objeto, né? Um detalhe desse, às vezes, poros de pele, a gente faz com o normal map, você não vai, né, ficar subdividindo milhões de vezes e eu esculpindo. Né? Você até esculpe, mas para dar o bake nos detalhes, usando um processo chamado Sculpting Multi-Res. Né, que é basicamente, eu tenho um modificador aqui, igual tem desse da subdivisão, eu tenho um chamado Multi-Resolution Modifier, ou Multi-Res, que ele é similar a esse, a diferença é que é para eu ir esculpindo e aumentando o nível de subdivisões, mantendo, né, esse nível básico,
E no nível mais alto, como ele fica como se tivesse milhões de polígonos, eu consigo usar o Sculpt Mode para esculpir detalhes, né? Tipo fazer os detalhes da armadura de um cavaleiro de ouro, né? Então se eu daqui subdivide, botar em 5 vezes, sei lá, ou 3 pelo menos, já vai ficando mais pesado. Só dele estar subdividido assim, eu já vou. Vai ficar pesado para eu carregar no render, tá vendo? Aqui eu poderia vir aqui nesse modo que é, né? E se ficar pesado, vem para esse, por esse vai. Aqui eu poderia vir aqui no Sculpt, né? E usar o, deixa eu ver aqui, o Draw. Vou diminuir aqui. Eu consigo esculpir aqui um nível de detalhe que ele vai deixar, porque eu aumentei aqui o nível de subdivisões. Só que eu não quero o nível de subdivisão alto o suficiente para ter esculpido isso na minha malha original. Isso aqui você vê, se eu for fazer uma armadura de Cavaleiro do Zodíaco, né, eu consigo fazer aqui esse tipo de detalhe, tá vendo? Claro, você vai ajustando o brush, né? Beleza. Aí com esse multi-res eu conseguiria usar esse nível mais alto. Eu não marquei Sculpt Base Mesh, então não estou alterando. Se eu desativar ele aqui, você vai ver que eu não esculpe nada de verdade. Mas eu poderia pegar esse detalhe e gerar um normal map, um displacement map, para aparecer esse detalhe na minha base. Esse é um processo complicadinho e depois eu posso fazer com mais calma numa aula só disso. Tá? Então eu posso deletar isso aqui, voltar para a área aqui. Então cobrimos isso aqui. Sobre modificadores e cuidados, acho que eu falei, né? E junto com a modelagem destrutiva e não destrutiva, essa coisa de você não sair aplicando os modificadores enquanto está editando, né? Então, por exemplo, essa peça aqui que eu estou fazendo ainda, você vê que eu vou editando ele aqui, vou duplicando, né? Eu não vou colando uma coisa com outra, você vê que são peças separadas, aí depois eu vou ver o que é junto separado e só vou conectar quando eu tiver com as formas certinhas, tá bom? Vamos pegar aqui, render real time versus render reprocessado, é que aqui, por exemplo, por acaso eu posso usar o Cycles hoje em dia que os computadores são mais fortes, mas é que eu tenho aqui minha configuração de render, eu tenho 32 samples para o render, digamos, real time aqui da minha viewport, o Girelli vai recalcular isso, e eu tenho 128 samples, que é muito mais detalhe, né, quando eu for realmente gerar, digamos, um render pré-processado, que a gente faz isso com F12, né, ele vai renderizar onde está minha câmera, tá bom? Então, eu tinha desativado aqui para selecionar as câmeras, né? Então, se eu apertar o 0, eu vou ver onde está minha câmera. Um jeito de mexer nela é eu sair da visão dela mexendo o mouse e até pegar a seta aqui, né? Se eu puder selecionar de volta, selecionar a câmera e mexer aqui. Como é que eu vou saber onde ela está? Eu posso só criar uma nova tela aqui do lado. Nessa do lado eu vou apertar 0, então aqui, selecionando a câmera, eu consigo mexer, consigo girar, etc. Tá? Esse é um jeito. Outro jeito de mexer a câmera, eu vou voltar aqui a tela, vou apertar o 0 e vou marcar aqui, ó, em View, Camera to View. Na hora que eu mexer a câmera, ele vai mexer de verdade. E eu vou mexendo. Se eu desmarcar isso, eu vou voltar para onde estava. Se eu desmarcar isso, na hora que eu tentar mexer a câmera, ele só vai segurando o Shift. Eu só vou mexer em volta, mas eu não estou mexendo a câmera. Se eu apertar o botão do mouse para mexer, eu vou voltar para a minha viewport normal e sair da viewport da câmera. Uma vez que eu estou com a câmera onde eu quero, eu confiro aqui a resolução, depois a gente vai passar por tudo isso, né? Primeiro eu quero te dar uma geral enfim, da área, né? A gente modelou, fez material, as texturas, botou numa posição legal, um render pré-processado, eu vou apertar F12 para um render único e Ctrl F12 para um render de animação, né? No caso, se eu tiver aqui minha timeline, eu posso botar aqui frames, né? Mexer a cabeça, sei lá, vamos dizer aqui, ó. Eu apertei o I, tenho aqui frames. Se eu botar aqui no 110, mexer essa cabeça para cá e der outro keyframe apertando o I, que é a animação interpolarizada, ó. Aqui tá mexendo, eu posso dar Ctrl F12 para renderizar essa animação toda aqui, cabecinha andando, tá? Então, vamos voltar aqui pro 1, tá bom? Tirei aqui o Camera to View que eu não quero, então independente de onde eu estiver aqui na viewport, na hora que eu der o F12, ele vai renderizar aquela área que eu separei. Posso dar um zoom out aqui para ver. E você vê os samples, né? Eu botei 128, eu posso botar mais. Ele tem um denoisezinho também que você vai ver que quando terminar esse 128 ele vai aplicar o denoise que eu botei para tirar os grãos aqui. Terminou, foi super rápido, eu posso aumentar o denoise, diminuir. Aqui esse olho, por exemplo, amarelo, eu vi que ele não está legal no render. Eu posso selecionar ele aqui. Cadê o modificador dele? Ele não está com o Subdivision Modifier, eu posso adicionar aqui. Você vê que no Subdivision também tem aqui o viewport que eu estou vendo, eu posso deixar no 1,
para ficar mais leve, mas eu posso botar aqui no 3 para o render. Então aqui no render ele vai aparecer redondinho. Estava com pouco detalhe, por exemplo. Então esse aqui é o render pré-processado. Você vê que ele leva mais tempo, porque ele tem mais samples e vai ter mais detalhes. Então a gente vai fazer uma animação, às vezes uma cutscene muito elaborada de PlayStation 2, você vê que ela era com render pré-processado e não tinha nada a ver com o gráfico do gameplay, porque o gráfico do render pré-processado era muito pesado para você carregar em tempo real. Então, basicamente, quando você vai fazer uma animação, um curto, uma coisa que não tem nada a ver com o jogo, você faz o render pré-processado, até a abertura de um jogo, alguma coisa assim. E quando você vai, né, jogar no caso da Unreal, ele vai fazer o render em tempo real, que é uma game engine, para você jogar o jogo em tempo real. Vai ter outras características físicas, vai computar de forma diferente. Né? Então, é isso. Acho que já foi bastante informação aqui. Vamos lá, conversões sobre a organização de pipeline, já falei lá no começo. Modelagem renderizada para games, você tipo assim, eu não vejo muita diferença, mas por exemplo, se a gente for jogar num jogo, eu vou não aplicar essa subdivisão talvez, eu vou deixar ele ficar mais quadrado aqui mesmo, né? Para ter esse nível de detalhe. Aqui, ó, talvez no jogo eu usaria ele assim, mais quadradinho, daria uma disfarçada para ficar mais leve. Enquanto para uma animação pré-renderizada, eu realmente deixaria aqui o Subdivision, né? Na verdade, ele vai ter muito mais polígonos. Claro, hoje em dia, a gente já vai entrar aqui também no mito sobre o low poly. Mesmo se eu aplicar num personagem principal esse nível de subdivisão, isso aqui ainda é bem leve para hoje em dia, tá? Então, para eu realmente ter uma coisa que precisaria ser pré-renderizada, que não funcionaria numa game engine, eu teria que pegar aqui, por exemplo, 5. Eu vou aplicar, eu acho que é do viewport que ele aplica. Vamos ver. Ó, já ficou pesado, tá vendo? Ó, esse nível aqui já pode começar a ficar pesado para você ter isso aqui carregado na sua tela se mexendo em tempo real. Então, se a gente precisasse desse nível de detalhe, de poligonagem, aí talvez seria legal fazer uma animação pré-renderizada e deixar no nível 2 para o do gameplay. Entendeu? Mas é que muita coisa a gente tem que saber e vendo. Tipo assim, quando é que eu faço aqui um extrude e... Extrude é essa coisa aqui que eu aperto aqui a face, aperto E, faço extrude, o modificador vai ficar mais fácil de ver. Eu adiciono um detalhe ou quando eu simplesmente faço um normal map que vai dar a sensação desse buraco. Né? Então, saber analisar isso é muito importante também. A gente vai aprendendo aos poucos. Eu espero que tenha sido uma noção legal, que tenha, né, gerado pelo menos algumas perguntas de por onde começar, o que é isso, sei que eu tenho alguns objetos com materiais, o que é separado, depois aqui que faz o processo do rigging que eu falei que vai fazer esse braço mexer, né, aqui você vê que eu estava fazendo como se fosse a parte interna do Medabot, né, que é o TeamPad, ou do Medarot, e depois eu faria como fosse modular as partes do MetaBee ou de outros Medarots para você poder ter uma ideia de um jogo, na verdade, né? Mas é isso. Acho que já está bem longo por enquanto. Eu espero que você tenha tempo de assistir. Desculpa se ficou meio enrolado, arrastado o que for. Como eu falei, é só para passar uma noção geral, até para a gente saber por onde começar. Para você dizer, começa a parte prática dando uma geral nos atalhos do Blender. Ou começa, vamos direto para modelagem, eu vou vendo os atalhos conforme for fazendo. Né? Então eu fico no aguardo do seu feedback aí de como é que você prefere que siga o curso da coisa para eu poder gravar aí já a primeira aula prática da gente realmente como é que carrega as referências no Blender, carrega as medidas e começar a modelar. Se você não se sente confortável de começar modelando no Cloud, a gente pode começar pela espada, faz todas as partes que compõem a espada composta dele, depois a gente vai para o personagem, não tem problema nenhum. Mas é só que é importante, né, você aprender a modelar formas complexas como o rosto, porque a espada é muito simples, né, você não vai ter muito trabalho da perspectiva. Tipo, esse tipo de forma aqui, como é que você chega nisso? Isso aqui que é realmente o trabalho de saber modelar. Tá bom? Bom, espero que você curta e fico no aguardo do feedback. Até mais.